Bem, pessoal, eu trago aqui para vocês hoje um exemplo, né, de extração avançada de datas. Eu vou mostrar neste vídeo como a gente pode extrair datas que acontecem nos dados em meio a textos, ok? E a gente vai empregar aqui duas estratégias. A primeira delas é utilizar o recurso de texto para colunas, ok? Recurso aí que dispensa utilização de fórmulas. E a segunda parte, né, vai tratar aí da solução utilizando-se de fórmulas, ok? Que de fato é o foco deste vídeo, certo? Então vamos lá. Eu selecionei aqui alguns dados, certo? E a gente precisa extrair as datas contidas, né, em cada um destes elementos que compõem esses dados. Eu coloquei aqui na fonte vermelha o trecho que corresponde a cada data para a gente conseguir visualizar melhor e entender qual que é a data que a gente precisa extrair, ok? Primeira colocação aqui vai se referir então ao emprego do recurso de texto para colunas, certo? É um recurso interessante, bem simples e que consegue ajudar a gente a separar dados de maneira bem otimizada. Então, como que eu posso utilizar esse recurso para poder chegar aqui até as datas que eu pretendo extrair? Eu vou aqui selecionar esses dados, ok? E aí eu vou utilizar o recurso de texto para colunas que se encontra aqui na guia dados, ok? Eu vou clicar aqui para acionar esse recurso. Percebam que por questões de intenção mesmo, eu coloquei aqui sempre dois caracteres antes do trecho, né, que corresponde às datas. Como aqui a ideia foi não utilizar delimitadores para poder marcar, delimitar as datas, eu coloquei então aqui dois caracteres sempre, né, são caracteres que simulam siglas de unidades federativas aqui do Brasil, e para isso a gente vai então utilizar, né, em consequência, a opção aqui de largura fixa. Eu vou aqui cortar o meu conteúdo, né, meus dados, ok? Separando aqui, reservando dois caracteres para a minha sigla. Vou avançar aqui. Este campo eu vou ignorar, não quero trazer, certo? E a parte seguinte, que é a parte final dos meus dados, e aí também de propósito, eu não coloquei qualquer conteúdo misturado a estas datas, né? Vai encerrar então sempre com data aqui, cada elemento dos meus dados. Então, eu vou utilizar aqui, né, este recurso e vou marcar a opção data, na sequência dia, mês e ano. Vou marcar aqui também a célula de destino. Vou querer a partir de D2, desculpa, D4, trazer aqui as datas, certo? A gente vê aqui, então, as datas devidamente extraídas e para a gente conseguir ter certeza que estão, de fato, como datas, eu vou aqui replicar essas datas ao lado, ok? Já tinha feito aqui uma formatação prévia para indicar o dia da semana dessas datas, certo? Então, consegui dessa forma extrair rapidamente as datas, né, destes dados aqui, que são dados fictícios, certo? Agora vamos lá, como que a gente pode avançar um pouco nesse entendimento e conseguir a mesma solução utilizando-se de fórmulas? Inclusive, né, uma solução que até ajuda a gente quando a gente tem aqui uma falta de padrão no quesito dados misturados a essas datas. Eu coloquei aqui para a gente treinar as fórmulas, coloquei um texto que sucede às datas. E eu posso com certeza também aqui colocar nada antes dessas datas, ou então mais até do que dois caracteres, ok? Que é o que eu vou simular também para a gente verificar, né, o quanto a fórmula tem capacidade aí de resolver para a gente várias situações, beleza? Para a gente seguir um roteiro lógico e conseguir chegar até a nossa solução, eu coloquei aqui embaixo algumas etapas que a gente deve tratar para conseguir chegar a uma fórmula final que vai aí prover para a gente estas datas, ok? O primeiro passo aqui que eu marquei é a gente conseguir encontrar o primeiro caractere a partir do qual a data é iniciada. Então, eu preciso saber, minha data começa a partir do terceiro caractere, do quarto, quinto, sexto, enfim. Eu preciso marcar essa data para o Excel conseguir entender a partir de onde ele vai começar a enxergar o dado como sendo uma data, ou pelo menos até então caracteres que supostamente vão compor uma data, ok? Então, como que eu consigo chegar
até esta definição. Bem, se eu perceber, toda data ela vai começar com algum caractere numérico. E até também um requisito aqui deste exemplo é que a gente não tenha caracteres numéricos antes, né, de nossas datas, ok? Tem aí uma restrição, uma limitação, mas que para o nosso exemplo aqui, para esse modelo de dados, existe um padrão onde a gente tem certeza que o primeiro caractere numérico, de fato, vai marcar o início de uma data, que é aqui a primeira parte da data, né, compõe o dia. E não interessa se a gente tem 2 caracteres para o dia ou apenas um. Basta que a gente tenha aí, de fato, um caractere numérico que, ao ser o primeiro caractere numérico do nosso dado aqui, ele marque o início de uma data, ok? Então, como que a gente pode fazer isso? Primeiro passo, eu vou utilizar aqui um recurso que eu gosto demais de utilizar, que é o alinhamento das funções lim indireto, para poder aqui separar os caracteres um a um do meu dado, ok? Eu vou fazer aqui a fórmula que vai se referir aqui ao primeiro dado, o dia 13 de agosto de 2018, ok? Então, vou alinhar as funções ali em direto e no ponto caractere, ok? Verificando com F9 aqui, eu vou ter, né, um vetor que indica aqui as numerações dos caracteres um a um, do primeiro ao último, como eu tenho aqui até então, né, uma data, um dado, melhor dizendo, que tem 16 caracteres, eu obtenho aqui um vetor, que basicamente é um vetor que serve para contagem, que vai incrementando de 1 até 16. Porém, este trecho aqui, a gente viu inclusive em vídeos anteriores, ele serve para que eu o insira na função extrair texto, onde eu digo que neste texto eu quero qual é o número inicial. Vou passar aqui a minha fórmula que eu fiz até então, ok? Do primeiro ao 16º, para o primeiro exemplo aqui, e eu vou querer a extração dos caracteres um a um. Quando eu verifico com F9, eu vejo que eu consegui separar aqui todos os caracteres daquele meu dado, um a um, ok? E aí, como que eu faço de fato, né? Só retomando aqui o raciocínio, para saber que eu marco aí, né, o início de uma data? Eu tenho que ter um caractere numérico. E qual que é a função que pode ajudar a gente a saber se trata-se de um número ou não? A gente tem a função enum, ok? Mas antes disso, né, visto que eu tenho aqui dados que, ao serem retornados pela função extrair texto, eles são texto, então eu posso vir aqui agora, né, e tentar fazer o seguinte: eu posso negar aqui a minha expressão 2 vezes. Eu verifico que, ao fazer isso, eu vou ter aqui resultados de erro, né, erro aqui de valor, ou então resultados de número de fato. Eu tenho aqui o 13, na verdade o 1 e o 3, né, que marcam os caracteres do dia, que é o dia 13 aqui. E lá no final também tenho o 1 e o 8, que aqui para mim representa o ano 2018, ok? Que é o ano aqui desse meu dado. Vou dar aqui um Ctrl Z. Então, visto que eu tenho essa sequência de erros e números, eu mando agora a função enum atuar, para poder prover para mim uma verificação para cada caractere que foi retornado, se é ou não número, ok? Eu tenho aqui, então, resultado verdadeiro e falso, né? Verdadeiro corresponde à resistência aí de um caractere que representa, de fato, o número, e eu tenho falso para outros caracteres, ok? Eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou também negar essa expressão 2 vezes, para que a gente verifique o seguinte: eu tenho aqui o 0 correspondendo a um caractere, a sua posição, né? Melhor dizendo, de um caractere que não é número, ok? E eu tenho aqui o número 1, que simboliza, né, que expressa para mim que naquela posição houve um caractere numérico encontrado. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem aí 4 caracteres de números, ok? O 1 e o 3, que representam o 13, certo? E lá na parte final, o 1 e o 8, que representam o 18, nesse caso o ano. Então, como que eu sei a ocorrência do primeiro caractere numérico? Bem, olhando aqui essa sequência, eu posso mandar a função corresp atuar, e mandar procurar pelo número 1. Como a gente sabe, a função corresp, ela vai trazer para a gente aí, em sua notação padrão, a primeira ocorrência daquilo que a gente busca. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, vou dar um Ctrl X para ficar melhor de visualizar, vou mandar a função corresp, buscar o quê? Valor procurado número 1. Em qual matriz? Aquele cálculo prévio, vou colar aqui agora. Quero correspondência exata, ok?
Se eu apertar aqui Enter, obtenho um erro, certo? Porque trata-se aqui de um cálculo matricial, mas apertando Ctrl Shift Enter, a gente vê então que o meu início de data corresponde ao terceiro caractere. Eu vou aqui forçar a barra e colocar alguns caracteres a mais. Vou colocar aqui a letra A duas vezes, ok? Veja que a minha data começa agora no quinto caractere. E vou dar aqui também o espaço de propósito, e eu vejo que minha data começa então no sexto caractere, ok? E agora, eu preciso delimitar, né? Identificar, marcar aí onde encerra a minha data. Então, tomando também como base aquela preocupação que eu tive em garantir que minha data sempre vai encerrar no último caractere numérico, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer o oposto do que eu fiz no passo 1. No passo 1, eu identifiquei qual que era a posição do primeiro caractere numérico, ok? Agora eu preciso identificar qual que é a posição do último caractere numérico. E com isso eu vou saber exatamente o final da minha data. E aí, sabendo o início e final, basta que a gente manipule com a função extrai texto e na sequência com a função data-valor que a gente vai ter aí, né, um resultado satisfatório, devendo eventualmente tratar alguns caracteres, né, que podem acontecer e que podem não ser tratados ou resolvidos pela função data-valor. Então vamos lá, o segundo passo, de fato aí, vai ser achar o caractere, a posição, melhor dizendo, do caractere que vai marcar o final da minha data. E para isso, a gente tem também a necessidade de fazer uma tratativa matricial, neste nosso exemplo aqui. Eu vou começar então com aquela mesma tratativa conceitual, né? Usar as funções lim direto para poder auxiliar a gente a trazer os caracteres um a um, ok? Vou então usar aqui também o primeiro dado, né? Obviamente, até porque comecei aqui análise por ele. Vou encerrar aqui a função no ponto caractere e também lim direto. No momento eu tenho aqui, né, o quantitativo de caracteres 1 a 1, tenho até 19 caracteres. Esse trecho aqui vai servir para que eu o coloque na função extrair texto, que, né, indica aqui para mim que neste texto eu vou querer número inicial 1 por vez, ok? Colei aqui a fórmula que foi copiada e vou querer os caracteres 1 a 1, certo? Se eu pressiono aqui F9, eu vejo agora aquele meu dado lá separado por caracteres, ok? Só voltando aqui ao pensamento, minha intenção, de fato, é encontrar a posição do último caractere numérico, que nesse caso aqui é o número 8, ok? Vou dar aqui um Ctrl Z. Mas vamos lá. O que é que eu preciso fazer agora, então? Eu preciso, de novo, pedir a atuação da função enum, para que ela me indique as posições, né, dos caracteres de número aqui no meu dado, ok? Para a função enum atuar, né, eu preciso antes negar isso aqui duas vezes, para que a gente tenha, né, os caracteres extraídos, convertidos em número, quando de fato são caracteres numéricos. Eu tenho aqui de novo o 1 e o 3, que equivale ao dia 13. Eu tenho aqui o 1 e o 8, que equivale ao ano 2018, certo? Vou dar aqui Ctrl C e vou mandar a função enum atuar de novo, ok? É até um trecho repetido de fórmula, da fórmula do passo número 1. Pressiono aqui F9, ok? Tenho aqui verdadeiros e falsos. Vou também negar duas vezes para poder visualizar isso aqui como zeros e uns. E agora vem uma grande sacada aqui, uma estratégia interessante. Se eu tenho aqui o número 1 marcando as posições dos caracteres de número, como que eu posso fazer para saber aquele que é mais remoto? Ok? Eu preciso saber esse número 1 aqui, que equivale ao 8, qual que é a posição dele aqui, certo? Se eu tenho aqui, por exemplo, 19 elementos, eu preciso saber que esse aqui é o 16º. Mas como que eu posso saber disso? Bem, eu posso aqui pegar este meu resultado de momento e multiplicar pela expressão que eu fiz inicialmente, que gera um vetor que vai de 1 até a quantidade máxima de caracteres que o meu dado tem. Aquela matriz, né, que eu gerei, que vai incrementando de 1 em 1. Então, eu vou multiplicar pela matriz. A matriz foi gerada pelas funções lim, indireto e também num ponto caractere. Eu acho que esse trecho aqui, eu vou copiar e vou, para ficar melhor de visualizar também, colocar aqui entre parênteses. E eu pressiono agora F9, ok?
o que é que eu vejo? Eu vejo aqui, então, as posições dos caracteres que são número. Eu sei, então, que o primeiro caractere de número é o sexto, que inclusive até está aqui, né? O segundo é o sétimo, ok? O terceiro é o 15º, que é esse número 1 aqui. E o quarto é o 16º caractere. E aí, se eu parar para pensar de novo aqui, como eu preciso extrair o caractere mais remoto, aquele mais distante, aquele mais deslocado, sabendo que ele é o último caractere numérico e que é de meu interesse, eu então concluo que eu quero aqui o maior, a maior posição. Então, eu posso aqui agora dar um Ctrl Z e usar a função máximo, ok? Aqui pegando todo o meu conteúdo. Ctrl Shift Enter. Percebi aqui então que o meu caractere que marca o final da minha data é o 16º caractere, ok? Então agora ficou um pouco mais simples. Eu sei que minha data começa aqui no sexto caractere, certo? Que é aqui esse número 1. Eu sei que ela acaba no 16º. Então, esse trecho agora central, ele vai ser, né, provido, vai ser disponibilizado pela função extrai texto. Essa função ela pede para a gente um texto base, ok? Ela pede para a gente o caractere inicial, a partir de onde ela vai começar a trazer um texto, né, a extrair para a gente. E ela pede também a quantidade de caracteres que ela vai trazer para a gente, ok? Nesse sentido aqui, nessa etapa, a gente precisa apenas conseguir entender o terceiro argumento da função extrair texto. Por quê? Porque quando ela pede para a gente o texto base, vai ser aqui o texto do meu dado original, sem qualquer modificação, ok? Quando ela pede para a gente o caractere inicial, a posição inicial que ela vai começar a trazer essa data para a gente, já vai ser aqui o primeiro item calculado, que é a posição inicial, o primeiro caractere onde essa data inicia. E aí, a quantidade de caracteres que eu vou trazer na função extrai texto, ela tem uma certa matemática aqui a ser analisada e compreendida, a ser concluída. Vamos tentar explicar aqui. Veja só. Esse primeiro exemplo aqui, está claro para a gente que a minha data começa aqui no sexto caractere, ok? E ela acaba no 16º. Logo, eu vejo aqui que eu tenho 11 caracteres na minha data. Como é que eu posso, né, utilizar aqui esses dois dados, né, já calculados para poder achar a quantidade de caracteres que eu quero? Bem, se a gente olhar aqui, subtraindo 16, ok? Por 6 aqui, eu vou obter 10, ok? E aí, como eu tenho aqui 11 caracteres, por que deu 1 de diferença? Porque quando eu subtraio 16 por 6, eu obtenho 10, é como se o primeiro aqui ele não fizesse parte dessa conta. Por isso, eu acabo colocando 1 para poder compensar. Então, a minha função extrair texto vai fazer o seguinte, ela vai, nesse texto base aqui, ok? Iniciar a partir do sexto caractere, certo? E ela vai querer quantos caracteres? A minha posição final, onde minha data acaba, menos a posição inicial, somado com 1, ok? Se eu apertar aqui F9, o que é que eu vejo? Eu vejo exatamente a minha data sendo extraída, ok? Então, isso aqui, para mim, já representa um grande avanço, porque eu não tenho agora qualquer caractere indesejado. Eu tenho aqui somente os caracteres que compõem minha data. Dei Ctrl Z aqui, Ctrl Shift Enter, e tenho aqui a minha data, né, já quase formada. Como é que eu converto os caracteres para a data válida? Bem, essa etapa é muito simples. Eu vou usar a função aqui data-valor, que pega uma data armazenada formatada como texto, e vai converter aqui em data válida, ok? Dei Enter aqui, ela trouxe aqui o número de série, que é o número inteiro, que corresponde à data. Eu posso utilizar aqui o atalho Ctrl Shift 3 para mostrar essa data com essa formatação, ou então simplesmente utilizar aqui o formato de data abreviada. Veja que bateu corretamente aqui, eu tenho 13 de agosto de 2018, ok? Posso até aqui agora brincar mais com esses dados para verificar se acontece alguma modificação, ok? Veja que aqui, como eu coloquei apenas a data, né, sem qualquer caractere indesejado,
apontou erro, mas já expliquei no começo do vídeo que não é o padrão que isso aconteça. Posso aqui dar espaço, enfim, essa data não muda mais, ok? Mesmo que eu coloque aqui caracteres indesejados antes ou depois dos limites da minha data, ok? Se eu quiser também, posso, por exemplo, aqui alterar e colocar 2018 com 4 caracteres, essa data não muda, e até então minha função foi interessante para mim, ok? Minha fórmula, melhor dizendo. Eu vou aqui agora construir uma única fórmula para a gente conseguir ter uma solução, né, aqui e depois replicar para todos os dados, ok? Primeiro item aqui calculado foi H12, ok? Eu vou pegar aqui então o conteúdo de H12, né, o texto da fórmula, e vou substituir onde eu preciso, onde eu tenho referência, onde eu tenho vínculo com H12. Aqui eu não tenho nessa fórmula, aqui nessa outra eu tenho duas vezes, inclusive aqui vale até a pena a gente frisar o seguinte, nesta substituição. Nesta fórmula aqui, eu tenho referência para H12 duas vezes, ok? Nessa primeira aqui, eu tenho apenas H12. Eu posso aqui colar o conteúdo de H12. Porém, nessa segunda aqui, eu tenho o H12 sendo precedido pelo sinal de menos, ok? Por vezes, isso pode gerar erros. Se eu trouxer aqui uma fórmula que tem uma expressão aritmética, de repente com uma subtração, algum componente solto dela, acaba que o sinal inverte, então eu posso gerar erros. Então, por questões de prudência, eu posso aqui isolar com parênteses e depois colocar aqui o meu trecho de fórmula que foi previamente calculado, ok? Eu vou aqui então verificar essa última referência, certo? Eu estou aqui agora em H14 e eu vejo que eu preciso trazer para cá para baixo. Então, pego aqui o meu texto da minha fórmula, coloco aqui agora na função data-valor, ok? E eu posso aqui me desfazer, ainda não, eu preciso aqui, deixa eu ver, estou fazendo referência a H13, então vou ali buscar H13 novamente, ok? Trouxe, copiei aqui o conteúdo, coloquei lá no local de H13, Ctrl Shift Enter, posso agora me desfazer disso aqui, tem apenas uma fórmula, ok? Vou aqui copiar o texto dessa fórmula para evitar recortar, ok? Vou colar aqui agora, Ctrl Shift Enter, e isso aqui eu vou procurar agora replicar. E aí, a parte final, tratamentos eventuais de caracteres, eu tive aqui um erro que foi justamente causado pelo ponto, e veja que se eu removo esse ponto, eu já tenho aqui o resultado correto. E aí, para remover esse ponto é bem simples, a gente pode utilizar a função substituir. Então, considerando que a minha função data-valor é a função mais externa aqui, né? De fato aí, do ponto de vista relativo, eu posso até dizer que ela é a principal função nesta fórmula aqui. Então, eu vou aqui verificar o conteúdo interno, né, o argumento dessa função data-valor, e eu vou recortá-lo, e eu vou aqui aplicar a função substituir, abrir e fechei, ok? E aqui dentro, eu já vou aqui reservar os espaços para os seus argumentos. Na função substituir, eu vou dizer o seguinte, que eu quero neste texto, vou colar aqui, ok? O meu resultado prévio. Eu vou querer substituir qual texto antigo? Vou colocar aqui o ponto, ok? E eu quero trocar por nada, absolutamente nada. Vou dar Ctrl Shift Enter e na sequência aqui eu vou replicar minha fórmula. Eu vejo que houve um efeito aí positivo. Surtiu efeito e eu consegui fazer a extração de data, ok? Agora, se eu quiser fazer mais testes, eu posso aqui, por exemplo, colocar muitos espaços aqui, colocar um caractere aqui no final, colocar underline ou então qualquer outro símbolo, eu vejo que a minha data continua lá sendo corretamente extraída, ok? Esse foi então o vídeo de hoje. A gente vê aqui uma fórmula extremamente grande, né? Muitas vezes não é interessante ter esse tipo de fórmula. Às vezes você consegue, de fato, simplificar essas fórmulas. Basta que a gente consiga, tente exercitar, né, um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de lógica. Mas, eventualmente, às vezes, a gente precisa, de fato, lançar mão de fórmulas matriciais e que acabam ficando grandes para que a gente consiga o efeito desejado. Ok? Forte abraço e até mais.